A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da deputada Lude Falcão, que solicita a juntada de documentos que visam instruir o projeto de lei número 2714, de 24. Anexe ao referido projeto de lei. Peço ao deputado Lucas Lasmar que faça a leitura da matéria recebida e designação de relator. Faça essa leitura para mim aqui, por favor. Projeto de Lei Complementar 61 de 2025, Projeto de Lei número 3.142 de 2024, 3.287, 3.366 e 3.389 de 2025, no primeiro turno. Deputado Bruno Engler, de autoria. Proposta de emenda à Constituição 49 de 2025 e Projeto de Lei números 441 de 2023, 2.197, 2.721 de 2024 e 3.368 de 2025, no primeiro turno do deputado Dorgal Andrada. Projeto de Lei 2.782 de 2021, Projeto de Lei 654 de 2023, 2.136 e 2.173 de 2024, no primeiro turno. 324 de 2019, 2.896 de 2024, 3.372 e 3.377 de 2025 em turno único, do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei 3.374 de 2025 em primeiro turno, do deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei número 532 e 1.240 de 2015. Projeto de Lei 335 de 2019. Projeto 1.723 de 2020, 3.235 de 2021, 1.797 de 2023, projetos 2.120, 2.606, 2.629, 2.631, 2.686, 2.720, 2.722, 2.742, 2.753 e 2.854 de 2024. No primeiro turno, e 36 de 2023 no turno único. Deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei número 1.935 de 2020, 3.607 de 2022, 1.104, 1.861 de 2023, 2.713, 2.838, 2.880, 2.997, 3.147 de 2024 no primeiro turno, 2.402 de 2021 e 3.359 de 2025, em turno único. Relator, deputado Thiago Cota. Projetos de Lei 2.516, 2.913 de 2024, 3.360 de 2025 no primeiro turno, 2.059, 2.474 de 2024 e projetos de 3.352, 3.353, 3.354 e 3.390 de 2025, em turno único. Relator, deputado Zé Laviola. Muito obrigado pela leitura, deputado Lucas Lasmar. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento de comissão número 12.622 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei número 1.292 de 2019, da deputada Beatriz Cerqueira. Para encaminhar, presidente. Deputado Zé Laviola, os deputados que aprovam permaneçam... Presidente. Desculpa. Com a palavra a deputada Bia, para encaminhar. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas que estão nos trabalhos aqui da Comissão de Constituição e Justiça.
Presidente, eu queria fazer um apelo à comissão. Eu não sou membro efetivo, né? Eu estou aqui substituindo, nesta reunião, o deputado Dr. Jean Freire, que foi cumprir a agenda junto com o presidente Lula. Esse projeto, 1292, deputado Zélia Viola, deputada Maria Clara, deputado Dorgal, deputado Tiago Cota e o relator, né, deputado Lucas Lasmar. Esse projeto está há 6 anos na Comissão de Constituição e Justiça. 6 anos. Ele é um projeto de 2019. Eu queria pedir aos colegas para que a gente possa liberar o projeto para as próximas comissões. É um projeto que ainda vai passar por 3 comissões, 2 das quais o governo tem maioria. Ou seja, o governo terá condições de, nas próximas comissões, alterar o conteúdo do parecer, impedir por muito tempo que ele seja votado nas comissões. Mas é um projeto que está aqui há 6 anos. Na reunião anterior, eu entreguei aqui na comissão um abaixo-assinado com possivelmente mais de 3.000 assinaturas de diretores de escola, além de secretários de escola. É uma pauta importante, mas que, se ela for sendo retirada de pauta constantemente aqui nessa comissão, impede, inclusive, que o governo abra algum nível de diálogo com os próprios diretores de escola. Essa comissão é a comissão da constitucionalidade, juridicidade, legalidade. Eu queria pedir para os colegas para a gente deixar para as comissões de mérito o aprofundamento do debate, do mérito, né, desse projeto. É um projeto que está aqui há 6 anos, nesta comissão. São 6 anos na Comissão de Constituição e Justiça. Porque, senão, toda semana vai ser isso, né? O presidente coloca o projeto na pauta e aí ele é retirado de pauta. Qual é a função da Comissão de Constituição e Justiça se a gente fosse rendendo, né, a essa dinâmica? Então, eu queria fazer um apelo. Se nós pudéssemos vencer esse projeto nesta comissão hoje, ele ainda vai tramitar por outras 3 comissões, dando condições ao governo do Estado de fazer os debates necessários, né? Eu queria fazer esse pedido aos colegas para a gente finalizar a tramitação do projeto nesta comissão, porque ele ainda vai tramitar em outras 3 comissões. Então, por isso, meu encaminhamento é contrário ao do colega deputado Zélia Viola. A parte, presidente. Pediu para encaminhar? Não. Uma parte, presidente. Só... Para encaminhar? É. Para encaminhar, deputado Lucas Lasmar. Gostaria, Beatriz Cerqueira, de deixar aqui registrado o meu apoio a esse projeto, de suma importância para a gente trazer equidade aos trabalhadores da área da educação, onde tem servidores da educação que recebem esse benefício, nós temos que estender e trazer a igualdade de direito a esses diretores e secretários e também superintendentes de ensino do Estado de Minas Gerais, que vai impactar na vida deles e também para que eles possam aposentar da melhor forma de um direito que eles estão construindo ao longo do tempo. Se alguém que senta do lado dele recebe, por que eles não vão poder receber? Então, eu acredito que isso, sim, é uma pauta justa para a educação e a gente deve, sim, ter esse olhar sensível a esses profissionais aqui nessa comissão. Então, o parecer está já pronto, favorável para que esse projeto possa andar nas outras comissões e atendemos a educação do Estado de Minas Gerais. Então, eu peço aos deputados que aprovem nessa comissão o projeto da Beatriz Cerqueira. Não havendo mais quem queira encaminhar, passamos à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passamos ao requerimento... Registra o voto contrário, presidente. Voto contrário da deputada Beatriz Cerqueira e do deputado Lucas Lasmar. Passamos ao requerimento de comissão número 12.623, de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei número 1367, de 2023, da deputada Beatriz Cerqueira. Sala das comissões, deputado Zélia Viola. Para encaminhar, presidente. Com a palavra, a deputada Bia, para encaminhar. Eu não estou tendo uma boa sorte aqui na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas vamos lá. Esse projeto,
é o 1367, de 2000, vou até achar a data dele aqui. 2023, obrigada. Nós estamos em 2025. É um projeto que está aqui, portanto, vai fazer aniversário, né? De 2 anos. É um projeto que cria o Monumento Natural da Serra dos Pires, em Congonhas. Na verdade, eu vou fazer um diálogo com os colegas da comissão, que eu não faço parte, mas eu vou deixar a reflexão, não é? Porque sempre se construiu um entendimento de que o mérito do projeto fosse debatido na comissão de mérito. Mas a Comissão de Constituição e Justiça ela pode se tornar um lugar que impede os projetos de avançarem. Esse projeto do Monumento à Serra dos Pires já esteve na pauta várias vezes. Várias vezes. E, todas as vezes, esse projeto é retirado da pauta. Se a gente for transformar a Comissão de Constituição e Justiça nesse lugar que impede projetos, quem que é contra esse projeto? É o governo, Zema? Que é contra proteger a Serra dos Pires? De criar um monumento natural? As mineradoras que estão operando com êxito nas comissões da Assembleia Legislativa, quem é contra criar esse monumento? A gente não consegue nem debater o mérito, porque não chega, né, na comissão de mérito. Esse ano o projeto vai fazer aniversário de 2 anos na comissão. Eu queria fazer um apelo, né, porque a Comissão de Constituição e Justiça ela não é um lugar da obstrução. Porque, se for, imagina se a gente começar aqui também, enquanto bloco, obstruir todos os projetos, de todos os blocos. Porque projetos nossos que violam interesses que não são ditos, né, pelo governo, não conseguem sair da comissão da constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Eu acho que a gente vai criando um processo ruim de comissão quando a gente não consegue avançar com projetos que é um projeto muito simples, que há 2 anos ele está na comissão e que a gente tenta fazer com que ele chegue à comissão de mérito. Então, estou encaminhando o contrário de novo. Dificilmente, né, eu vou ter êxito, mas eu queria registrar. Nós vamos continuar tirando esse projeto da pauta por quanto tempo? Eu quero agradecer ao deputado presidente da comissão, porque tanto esse quanto o projeto anterior foi colocado na pauta, né, pelo presidente. O 1292 dos diretores de escola também está na pauta. Eu fiz o pedido ao presidente, deputado Dorgal, está na pauta. Mas aí a gente conquista que ele venha para a pauta, mas a gente não consegue avançar com o projeto para que ele chegue nas comissões de mérito. Então, eu vou, de novo, encaminhar contra o requerimento do deputado Zé Laviola, que é um requerimento para retirada de pauta, né, do projeto, mais uma vez. Mas sabe o que é ruim, Zé Laviola? Sabe o que é ruim? É que, depois que você apresenta esse requerimento, ninguém conversa comigo. Porque, se você tem uma dificuldade com o projeto, nós vivemos essa mesma situação semana passada, gente. Pergunta quanto tempo os projetos ficam na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ao qual eu sou presidenta. O tempo de fazer o parecer. Não me importa de quem é o autor do projeto. Me importa que a comissão cumpra a sua função enquanto comissão de mérito. Você conseguiu, pela 2ª vez, retirar o projeto dos diretores de escola. Ninguém conversa comigo. Ninguém do governo, que eu quero dizer. Vai virar outra semana. Se o presidente colocar na pauta de novo, vocês vão pedir para tirar de novo, e ninguém conversa. Da Serra dos Pires, desde o ano passado, o governo retira esse projeto da pauta. Depois que sai da pauta, ninguém conversa comigo. Beatriz, vamos ajustar? Olha, o nosso ponto para que esse projeto consiga caminhar é esse. Você abre mão disso para que o projeto caminhe? Ninguém conversa. Ninguém conversa.
um projeto há 6 anos, o outro projeto há 2 anos. Nós somos contra essa parte do projeto, né? Eu sempre chego antes, eu cheguei antes da Comissão de Constituição e Justiça começar, exatamente para conversar, para ver o que era possível mediar. Ninguém falou nada. O projeto sai da pauta e ninguém conversa. Nós vamos ficar semana que vem, se tiver na pauta de novo, ninguém vai conversar. E nós vamos ficar numa dinâmica que ela é ruim e ela é desgastante. Então, eu vou encaminhar contra o requerimento de retirada de pauta. Qual é a dúvida do projeto? Ou então, derrota o projeto. Derrota o projeto. Vota contra o projeto aqui. Diz, não, a Assembleia Legislativa não quer proteger a Serra dos Pires. É isso, não é não? Projeto, a gente vem, derrota o projeto das diretoras aqui. Não, sou contra o projeto. Vota contra o projeto. Vota contra o projeto. Né? Diz para a sociedade qual é o seu posicionamento. Mas impedir que o projeto tramite, porque o que está acontecendo é isso, né? É impedir que o projeto tramite, que ele seja votado e que ele chegue às próximas comissões. E isso é muito ruim, porque eu peço vistas de vários projetos. É direito do deputado pedir vistas. E, quando isso acontece, a gente tem que respeitar. Mas o que está acontecendo aqui não é pedir vistas para conhecer, para analisar, para debater, para alterar. O que está acontecendo aqui é uma reiterada posição de impedir que o projeto, pelo seu conteúdo, seja votado. Isso é muito ruim, né? Porque todos nós temos projetos na casa, todos nós queremos que os nossos projetos avancem. Amanhã vai ter votação em plenário. Quando vai para o plenário, a gente quer que os nossos projetos sejam votados, porque são projetos que têm representatividade para setores da sociedade, né? Nenhum deputado apresenta projeto inútil aqui. Cada projeto tem o seu conteúdo e tem importância para um segmento da sociedade. Então, é muito ruim esse processo que, pela 2ª semana consecutiva, eu estou vivenciando, de não conseguir que o projeto seja votado. É contra o projeto? Vota contra. Derrota ele. Diz, olha, não queremos proteger a Serra dos Pires, não queremos que as diretoras tenham a incorporação da gratificação quando elas forem aposentar, né? Mas vamos votar os projetos, né? Então, eu sou contra o requerimento do deputado. Muito obrigado pelas palavras, deputada Beatriz. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Registro o voto contrário, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Lucas Lasmar. Passamos ao requerimento. Cadê o número? Cadê o número do requerimento? Ao requerimento da deputada Maria Clara, solicitando para que sejam apreciados os projetos 2.940, 3.078, 3.110, 3.115 de 24, 3.331 de 25, em primeiro lugar na ordem da pauta do dia. Sala das Comissões, 11 de março de 2025. Deputada Maria Clara. Não havendo quem queira encaminhar, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que faz a mesma solicitação para o PLC 8 de 23, Projeto de Lei 2090 de 24, PL 2114 de 24, PL 3201 de 24 e PL 2602 de 24. Sala das Comissões, 11 de março de 25. Os deputados, não havendo quem queira encaminhar, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os primeiros são que a Maria Clara é relatora? Tá. Tá. Cadê? Passamos ao projeto de lei 2940 de 2024, primeiro turno, que dispõe sobre o cadastro estadual de voluntários em casos de catástrofes, calamidades e ações emergenciais ou humanitárias no âmbito do Estado e dá outras providências. Autor, deputado Carlos Henrique. Relatora, deputada Maria Clara. Em condições, deputada? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara. Faz de novo, senão vou ficar doido. Não, esse aqui é o meu. De autoria do deputado Carlos Henrique,
Projeto de lei epígrafe dispõe sobre o cadastro estadual de voluntários em casos de catástrofes, calamidades e ações emergenciais ou humanitárias no âmbito do Estado e dá outras providências. Conforme determinado pela Presidência, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardarem semelhança entre si, foi anexado a esta proposição projeto de lei número 3065 de 2024, de autoria da deputada Nayara Rocha. Projeto de lei em análise pretende, em síntese, autorizar o Poder Executivo a criar o cadastro estadual de voluntários para atuarem nos casos de catástrofes, calamidades e ações emergenciais ou humanitárias no âmbito do Estado. Não constitui competência exclusiva dos corpos de bombeiros militares a execução de ações de defesa civil, proteção e socorro públicos, prevenção e combate a incêndio, sendo permitido o fomento dessas atividades, de manifesto interesse público a ser desempenhado pela iniciativa privada, desde que observados padrões estabelecidos normativamente. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proposição que não cria estrutura dentro da administração estadual, tampouco altere a organização e o funcionamento dos órgãos estaduais existentes, não incorre em vício de iniciativa. É importante registrar que temos em nosso ordenamento jurídico estadual a Lei nº 21.080, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as ações de proteção e defesa civil do Estado. Dessa forma, com o objetivo de consolidar a legislação estadual, apresentamos o substitutivo número 1, ao final, redigido para acrescentar na referida lei comando relativo à manutenção de cadastro estadual de voluntários, deixando seu detalhamento a cargo do regulamento. Por fim, os argumentos expostos aplicam-se também ao projeto de lei número 3065 de 2024. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Maria Clara. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 3078, de 2024, primeiro turno, que altera a lei número 22.256, de 26 de julho de 2016, para incluir a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos no âmbito do Estado de Minas Gerais para mulheres vítimas de violência doméstica. Autor, deputado Gil Pereira. Relatora, deputada Maria Clara. Em condições de apresentar o parecer, deputada? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, Maria Clara. Projeto de lei em análise pretende acrescentar inciso ao artigo 4º da Lei Estadual nº 22.256, de 26 de julho de 2016, com o fito de prever a concessão às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar do direito à isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para investidura em cargo ou emprego público e em processos seletivos para contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito estadual. No nosso entendimento, a lei que a proposição em exame pretende alterar tem fundamento de validade e objetiva dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Conclui-se que compete ao Estado legislar sobre medidas de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar, portanto, inexiste vedação constitucional a que se amplie o tratamento dado à matéria em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por essa Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19 da Constituição Mineira. Quanto à isenção da taxa de concurso público e processo seletivo simplificado, cumpre dizer que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, porquanto se trata de assunto de direito administrativo, qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em vista o princípio autonômico base da federação. Contudo, faz-se necessário aprimorar o texto do projeto. Apresentamos, então, ao final deste parecer, substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Maria Clara. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas. É regimental, está concedido vistas para a deputada Beatriz. Passamos ao projeto de lei número 3.110, de 2024, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Francisco Badaró imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Relatora, deputada Maria Clara. Em condições, deputada? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara. Deputada que ele subscreve na condição de relatora.
do projeto de lei número 3.110, de autoria do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Francisco Badaró, requer seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência do domínio pleiteado. Muito obrigado, deputada Maria Clara. Em discussão, o parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 3.115 de 2024, primeiro turno. Cria o selo da cidade Pró-Mulher. Autora a deputada Ione Pinheiro, relatora a deputada Maria Clara. Em condições, deputada. Em condições, senhor. Com a palavra, Maria Clara. De autoria da deputada Ione Pinheiro, projeto de lei em epígrafe cria o selo Cidade Pró-Mulher. O projeto de lei pretende criar o selo Cidade Pró-Mulher a ser concedido aos municípios que se destacarem na implementação de políticas públicas voltadas para a proteção e a promoção dos direitos da mulher. Do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, à União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no artigo 22, e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 da mesma Carta. A delimitação da competência do Estado-membro está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e uma deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado. É oportuno ressaltar que esta comissão já se pronunciou favoravelmente a projetos de lei que instituem tais tipos de incentivo, tendo sido aprovados por essa Casa Legislativa e transformados em lei. Destaca-se ainda a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei número 1902 de 2023, que institui o selo Boas Práticas Legislativas Municipais destinados às câmaras municipais e às prefeituras. Tal proposição ainda não foi transformada em norma jurídica, mas segue a sua tramitação nesta Casa com conteúdo semelhante ao disposto na proposição em análise. Por tais razões, manifestamos pela sua tramitação nos termos propostos. É o parecer. Muito obrigado, deputada Maria Clara. Em discussão, parecer. Discutir, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas. É regimental. Está concedido vistas à deputada Beatriz Cerqueira. Passamos ao projeto de lei número 3.331, de 2025, primeiro turno, que dispõe sobre a criação em âmbito estadual da área de proteção ambiental Chapada do Lagoão, nos termos da Lei Federal número 9.985, de 2000. Autor, deputado doutor Jean Freire. Relatora, deputada Maria Clara. Em condições, deputada? Apresentar requerimento, senhor presidente. Pode apresentar. A deputada que subscreve, na condição de relatora do projeto de lei número 3.331, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a criação em âmbito estadual da área de proteção ambiental Chapada do Lagoão, nos termos da Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que se manifeste sobre a medida proposta. Em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, a deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, eu vou manifestar minha posição contra esse requerimento. Porque, se a gente quer a opinião da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nós estamos discutindo mérito. E o mérito é na comissão de mérito. Não é? Esse projeto, que parece um processo, um curso natural, normal, esse projeto ele é urgente e necessário, diante da tensão do que hoje a região vive, porque a Prefeitura Municipal de Araçuaí está tentando diminuir a área de proteção. Está tentando diminuir a proteção para possibilitar que a exploração minerária dos territórios avance. E aí, o debate sobre o que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente acha é no mérito. Não é sobre constitucionalidade, legalidade ou juridicidade. Então, eu sei que
nós, quando relatamos um projeto, temos a discricionariedade, né, para constituir melhor o nosso parecer, mas, nesse caso, como eu acompanho a pauta na região, como, inclusive, recentemente, a Comissão do Meio Ambiente realizou uma audiência pública a respeito, né, onde, inclusive, lamentavelmente, o prefeito da cidade, esqueci o nome dele agora, mas não importa, o prefeito da cidade mandou um recado via o deputado Duarte Bexir, dizendo que não ia participar da audiência porque ele tinha ficado sabendo da audiência na véspera, ou seja, o prefeito mentiu, né, para o deputado, porque nós comprovamos que ele tinha sido convidado com bastante antecedência, ou seja, o prefeito fugiu do debate no Legislativo Estadual sobre as intenções reais dele de diminuir a área de proteção ambiental para favorecer interesses de grandes empreendimentos minerários, no que é a Chapada do Lagoão, a caixa d'água de Araçuaí. Nós estamos falando de nascentes, nós estamos falando de comunidades tradicionais, nós estamos falando de uma área importantíssima, que, diante da crise climática, diante de tudo que as pessoas têm vivido com eventos extremos, nós tínhamos que estar avançando na proteção. Mas, nesse caso, o prefeito de Araçuaí está atendendo interesses de grandes de poder econômico, em detrimento de proteger um território tão importante. Mas esse não é um debate para a Comissão de Constituição e Justiça, esse é um debate para a Comissão de Meio Ambiente. Para isso existem as comissões de mérito. Então, eu estou já me manifestando que eu votarei contra o requerimento, considerando a urgência de que esse projeto precisa tramitar, porque essa é a dificuldade, às vezes, da gente compreender como é que o parlamento se aproxima da vida das pessoas. É diante das necessidades das pessoas. Não é a vida das pessoas que se adequa ao tempo do parlamento. Tinha que ser o contrário, né? O tempo do parlamento precisa se adequar à necessidade da vida das pessoas. E as pessoas, no Jequitinhonha, estão gritando por socorro, pedindo ajuda para proteger Chapada do Lagoão. Eu conheço a região, já estive lá, já reuni com as comunidades, então eu sei do que eu estou falando. Mas esse é um debate de mérito, para as comissões de mérito, né? No caso da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, que é a Comissão de Constituição e Justiça, eu entendo que nós poderíamos avançar mais. Mas, então, já manifesto meu posicionamento contrário ao requerimento de diligência. Passamos à votação do requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, com voto contrário da deputada Bia Cerqueira e Lucas Lasmar. Passamos ao projeto de lei de número... A projeto de lei complementar de número 8 de 2023, primeiro turno, que acrescenta dispositivo à lei número 8.869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais para garantir a licença de 3 dias consecutivos a cada mês às servidoras públicas que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. Autora, deputada Andréia de Jesus. Relator, deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, redistribuo a matéria à deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, mais uma vez, bom dia. Eu quero parabenizar a deputada Andréia de Jesus pela iniciativa, e a conclusão, o parecer, é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 8 de 2023. Esse é o parecer, presidente. Senhor presidente? Sim. Senhor presidente? Com a palavra, deputado Zé Laviola. Gostaria de pedir vista. É regimental. Está concedido vistas ao deputado Zé Laviola. Passamos ao projeto de lei número 2090, de 2024, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as cavalhadas realizadas no distrito de Aramantina, Ouro Preto. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, passamos à relatoria, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, eu vou poupar o trabalho dos colegas, eu peço a distribuição em avulso.
é regimental, fica distribuído em avulso o projeto de lei número 2090 de 24. Passamos ao projeto de lei número 2114 de 2024, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Três Pontas o imóvel que especifica. Autor, deputado Mário Henrique Caixa. Relator, deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, passamos a relatoria à deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, o parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 2114/2024, isso mesmo? Com a emenda número 1. A emenda número 1 fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Três Pontas o imóvel com área de 7.540 metros quadrados, situado na Travessa São Luís, naquele município, registrado sob o número 20.995, livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três Pontas. Esse é o parecer com a emenda, presidente. Muito obrigado, deputada Bia. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao projeto de lei número 3.201, de 2024, primeiro turno, que acrescenta o inciso 3 ao parágrafo único do artigo 2º da lei número 21.963, de 7 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a realização de cirurgia plástica reparadora no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, nas situações que menciona a autora, a deputada Ana Paula Siqueira. Relator, deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, passamos a relatoria, a deputada Bia Cerqueira. Presidente, a conclusão é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 3.201 de 2024. Esse é o parecer. Muito obrigado, deputada Bia. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passamos ao projeto de lei de número 2.602 de 2024, que institui o Dia dos Hospitais Filantrópicos. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relator, deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, passamos a relatoria, a deputada Bia Cerqueira. Muito obrigada, presidente. A nossa conclusão é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 institui o Dia Estadual dos Hospitais Filantrópicos. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Estadual dos Hospitais Filantrópicos a ser comemorado anualmente em 2 de abril. Parágrafo único. A data comemorativa a que se refere o caput tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos hospitais filantrópicos no fortalecimento das políticas públicas de saúde e na efetividade do Sistema Único de Saúde. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputada. Para discutir, deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. Esse é um projeto de nossa autoria que institui o Dia Estadual dos Hospitais Filantrópicos. Nós escolhemos a data do dia 2 de abril, devido a uma grande conquista que Brás Cubas conseguiu, a primeira isenção fiscal a um hospital filantrópico no nosso país foi em 1543, junto com Dom João III. E hoje essa Santa Casa ainda existe, é o Hospital de Todos os Santos, que é a Santa Casa de Santos, que funciona. Então, é um dia a se comemorar de grande importância, principalmente dos hospitais filantrópicos, que representam em torno de 53% de todo atendimento do SUS do nosso país. E tem um dado importante que eu gostaria de passar para os nossos colegas. Os hospitais filantrópicos representam 67% do atendimento oncológico do nosso país, 65% das cirurgias cardíacas e um dado mais importante ainda, 70% de todos os transplantes de órgãos são feitos dentro dos hospitais filantrópicos. Então, nós queremos aqui, com essa lei, valorizar os hospitais filantrópicos do nosso Estado e reconhecer também o grande trabalho que os profissionais de saúde fazem dentro dessas santas casas. A cada R$1 que a gente investe na Santa Casa, a gente salva a vida. E nós vamos estar aqui para valorizar e investir a cada dia mais no SUS do nosso Estado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas Lasmar.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. E antes de passarmos ao próximo projeto, gostaria de registrar aqui a presença ilustre do nosso ex-deputado estadual, ex-prefeito, Deiró, uma liderança de alta relevância, e aqui dá continuidade a seu fantástico trabalho, deputada Maria Clara Marra, fazendo muito pelo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Muito obrigado pela presença, Deiró. Seja bem-vindo. Projeto de lei número 2.270, de 2020, primeiro turno. Acrescenta o artigo à lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Autor, deputado Gil Pereira. Em reunião anterior, foi concedido. Relator, deputado Tiago Cota. Em condições de apresentar o relatório, deputado? Falei errado. Em condições. É esse, gente. Onde está esse projeto? É sobre o que esse projeto? Não, é o outro. Ah, tá. Voltamos ao início da pauta, né? Tirou minha ordem toda. É, quando muda, fica estranho. Em reunião anterior, foi concedido vista ao parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, deputada Bia Cerqueira. Continuamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Eu voto em branco, presidente. Com o voto em branco da deputada Bia. Deputada Bia, não Não tem voto em branco. Não existe voto em branco no regimento, é simbólica a votação. Se for contrário, se manifeste, se não for contrário, aí fica como aprovado. Não existe o voto em branco na votação simbólica. Então, posso pedir votação nominal, presidente? Não, Por que eu não posso? porque já foi colocado em votação. Infelizmente. Tá bem. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira, será decidido Presidente, com a manifestação do voto contrário ou não. Presidente, eu não vou render, não. Vamos deixar os trabalhos da comissão fluir, né? Vamos. Então, aprovado o projeto com nenhum voto contrário. Passamos ao projeto de lei número 4.470, de 2017, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cássio imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator, deputado Dorgal Andrada. E passo a apresentar o meu relatório. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 4.470, de 2017, de autoria do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cássio um imóvel que especifica. Requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que, considerando que a nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Constante nos autos foi elaborada em 2020, informe a essa Assembleia sobre a situação atualizada do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Sala das Comissões, 2025. Em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos ao projeto de lei número 456, de 2019, primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera de inscritos para vagas nas escolas do Estado. Autor, deputado Betão. Relator, deputado Bruno Engler. Em condições de apresentar o seu relatório, deputado? Sim, senhor presidente. Com a palavra, Bruno Engler. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de lista de espera de inscritos para vaga nas escolas estaduais de Minas Gerais. A medida visada no projeto em tela promove o princípio da publicidade corolário do Estado Democrático de Direito, princípio constitucional norteador da conduta da administração pública e daqueles que a representam. Não podemos olvidar, na análise do projeto em questão, que a ordem constitucional instaurada em 1988 valorizou sobremaneira o acesso à informação e à transparência, tendo previsto remédios constitucionais destinados a assegurar o recebimento de informações. O habeas data, artigo 5º, inciso 72 da Carta Magna e o mandado de segurança individual ou coletivo. Artigo 5º,
inciso 69 e 70 do citado diploma legal. Também se encontra previsto na Carta Magna o direito de todo cidadão receber informações dos órgãos públicos, seja interesse particular, seja interesse coletivo ou geral. Deste modo, entendemos que a medida pretendida no projeto está em consonância com a Constituição da República, conferindo densidade normativa ao direito à informação ao princípio da publicidade. Por fim, tendo em vista o princípio da consolidação das normas jurídicas, apresentamos substitutivo ao final do parecer, incluindo a ideia do projeto no artigo 2º da Lei 22.461 de 2016, que dispõe sobre os direitos e deveres dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes matriculados nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 456/2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta ao artigo 2º da Lei 22.461, de 23 de dezembro de 2016, que dispõe sobre os direitos e deveres dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes matriculados no estabelecimento de educação básica da rede pública estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 22.461, de 23 de dezembro de 2016, o seguinte inciso 3º. Divulgação em sítio na internet e em quadro de avisos de amplo acesso público das seguintes informações atualizadas. Número de vagas por série, ciclo ou ano. Lista de espera para as vagas disponibilizadas pelo estabelecimento de ensino, com o nome dos inscritos e de seus responsáveis, classificados de acordo com a data de inscrição. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.588, de 2022, primeiro turno, que institui a Política Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca de Minas Gerais e da outras providências. Autores, deputada Leninha e outros. Relator, deputado Lucas Lasmar. Em condições, deputado? Com a palavra, Lucas Lasmar. De autoria da deputada Leninha, do deputado André Quintão, Cristiano Silveira, do doutor Jean Freire, Marquinhos Lemos, Virgílio Guimarães e professor Cleiton, a proposição em epígrafe institui a Política Estadual do Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Nada obstante, essa comissão tem entendido que a iniciativa parlamentar em matéria de política pública em regra, a definição das diretrizes de atuação do Estado, cumpre não perder de vista, outra sim, que o Estado tem competência legislativa concorrente em matéria de direito econômico, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, conforme o artigo 24, inciso 1º e 6º da Constituição da República. Verifica-se, inclusive, que o projeto de lei 3.968 de 2016, anexo, foi objeto de parecer favorável na CCJ da Assembleia na 18ª legislatura, mediante proposta de substitutivo que esta apresentou. Entendemos, então, que a proposição em exame pode tramitar de forma semelhante. Na oportunidade, consideramos ainda os aperfeiçoamentos então sugeridos pela Comissão de Agricultura e Agroindústria, bem como o disposto na Lei Federal 13.153 de 2015, que institui a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e seus instrumentos. Prevê a criação da Comissão Nacional de Combate à Desertificação e da outras providências. De toda sorte, tendo em vista a diversidade, mas também a identidade entre os objetos dos projetos de lei 3.968 de 2016 e 3.588 de 2022, propomos a discussão conjunta destes na forma de uma política estadual de mitigação dos efeitos da seca, combate à desertificação e convivência sustentável com o semiárido. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.588 de 2022, na forma do substitutivo número 1, seguir apresentado. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado Senhor Lucas presidente. Lasmar. Passamos à
Discussão. Com a palavra, deputado Zé Viola. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista. É regimental. Fica concedido vistas ao deputado Zé Viola. Projeto de lei número 978 de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica a autoria do Poder Executivo a doar ao município de Glaucilândia, a área correspondente. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Zé Viola. Em condições, deputado? Em condições, senhor Com a palavra, presidente. deputado Zé Viola. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei número 978 de 2023, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 0635, compreendida entre o quilômetro 2,8 e o quilômetro 4,2, com a extensão de 1,4 quilômetro. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Glaucilândia a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. Por fim, no artigo 3º, a proposição estabelece que o trecho objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado se no prazo de 5 anos, contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Instada a se manifestar sobre o projeto, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 239 de 2023 do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que este se pronuncia favoravelmente à transmissão pretendida. Não há óbice, portanto, a tramitação da matéria. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 978 de 2023, na forma apresentada. Muito obrigado, deputado Zé Viola. Para discutir, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz, para discutir. Peço vistas. É regimental, estão concedidas vistas à deputada Beatriz Cerqueira. Passamos ao projeto de lei 134 de 2023, primeiro turno, que dispõe sobre a obrigação de implantação de espaços de lazer aparelhados para atividades terceira idade nos programas habitacionais executados pelo Estado. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Relator, deputado Lucas Lasmar. Em condições, deputado? Sim. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei 134 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de espaços de lazer aparelhados para atividades da terceira idade nos programas habitacionais executados pelo Estado. A matéria se encontra relacionada entre aquelas de competência legislativa concorrentes com a União, Estado e ao Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 24, inciso 14º da Constituição Federal. Contudo, a imposição ao Estado da referida obrigação é medida que cria despesas. Ademais, merece registrar, na linha do que já se manifesta essa Comissão de Constituição e Justiça em análise de proposição protocoladas nessa Casa, que os projetos de lei de iniciativa parlamentar podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais. Porém, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não se admite que tais proposições interfiram na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo, atribuem competência a órgãos e entidades estatais, ou entrem em detalhes e disponham sobre programas decorrentes dessas políticas. Cabe ainda ressaltar que se encontra em vigor a Lei Estadual 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação de política estadual habitacional de interesse social, e Lei Estadual 25.128, de 3 de janeiro de 2025, que dispõe sobre alguns direitos de pessoas idosas no tocante ao Programa Estadual de Financiamento de Moradias Populares, o que está diretamente relacionado ao tema aqui tratado. Diante disso, observamos a sistematização da matéria em nosso ordenamento jurídico, bem como preservando a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe competem. Apresentamos o substitutivo número 1, ao final redigido, que realiza as devidas adequações jurídico-constitucionais. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 134 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Lasmar. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1246, de 2023, turno único, Instituto Dia Estadual do Imigrante Grego.
Autor, deputado Grego da Fundação. Relator, deputado Zé Laviola. Em condições, deputado? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. Antes, eu só gostaria de cumprimentar o nosso vereador de Ataleia, Yuri, agradecer pela presença e acompanhar a nossa comissão. De autoria do deputado Grego da Fundação, o projeto de lei número 1246 de 2023 tem como finalidade instituir o Dia Estadual do Imigrante Grego a ser comemorado anualmente em 21 de setembro. A Lei número 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para instituição de data comemorativa estadual, essa norma estabelece que a instituição de data a ser observada no Estado obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos de Minas. Critério esse a ser reconhecido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, a mesa da Assembleia, atendendo ao requerimento número 7.277 de 2024, da Comissão de Constituição e Justiça, realizou consulta pública sobre a instituição do Dia Estadual do Imigrante Grego a fim de subsidiar a tramitação do projeto em tela. Assim, verifica-se o preenchimento do requisito previsto na já citada Lei nº 22.858 de 2018. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e havendo justificativa razoável para a criação da data, não se vislumbram quaisquer óbices à instituição do Dia Estadual do Imigrante Grego. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1246 de 2023. Muito obrigado, deputado Zé Laviola. Passamos à fase de discussão do parecer. Os deputados que concordam. É discussão, né, presidente? Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas. É regimental. Concedo vistas à deputada Beatriz Cerqueira. Passamos ao projeto de lei número 15.588, de 2023, primeiro turno, que institui a política de desenvolvimento do setor produtivo, coureiro, calçadista e da outras providências. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado Bruno Engler. Em condições, deputado? Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto em análise institui a política de desenvolvimento do setor produtivo coureiro calçadista. Esse é um tema que afeta a produção e consumo que, de acordo com o artigo 24, inciso 5º da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, o projeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbices jurídico-constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Há, contudo, dispositivos no conteúdo original do projeto que buscam dar um status legal à matéria que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder Executivo. Entretanto, em que pese o vício formal dos aludidos dispositivos, o projeto pode seguir sua tramitação nessa Casa na forma do substitutivo número 1, proposto ao final deste parecer, que realiza as devidas adequações jurídico-constitucionais. Ressaltamos que o conteúdo meritório deverá ser oportunamente revisto e analisado nas comissões de mérito que se seguem. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1588 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui a política de desenvolvimento do setor produtivo coureiro, calçadista e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a política de desenvolvimento do setor produtivo coureiro, calçadista do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, o setor produtivo coureiro calçadista do Estado de Minas Gerais fica localizado em Nova Serrana e região. Artigo 2º. São objetivos da política instituída por essa lei: fortalecer a cadeia produtiva do setor coureiro calçadista, incentivar a produção e a comercialização de couro, artefatos e calçados, contribuir para a geração de empregos e o aumento da renda dos trabalhadores, capacitar a força de trabalho e gerar inovação tecnológica, estimular a criação de empreendimentos associativos e de micro e pequenas empresas, otimizar a carga tributária, a burocracia e os custos de produção e de logística do setor produtivo. Artigo 3º. As ações governamentais para atingir os objetivos elencados no artigo 2º dessa lei envolverão promover o desenvolvimento regional e a divulgação de novas tecnologias, estimular a criação de mecanismos para o desenvolvimento e a pesquisa de novas tecnologias para o aprimoramento dos empreendimentos locais,
estimular a criação de mecanismos para capacitação profissional, inovação, inclusive com os aspectos gerenciais de comercialização, estimular a criação de mecanismos que propiciem a redução da burocracia e o tratamento tributário diferenciado para fomentar a fabricação de produtos de couro e de calçados, estimular a criação de mecanismos de informação de mercado interligando entidades públicas, empresas, cooperativas e associações de produtores com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio, estimular a criação de linhas de crédito especiais nas instituições bancárias oficiais para subsidiar as atividades relacionadas à produção de couro, artefatos e calçados, incentivar investimentos e o incremento da infraestrutura intermunicipal com vistas a reduzir os custos de produção e de logística de empresas inseridas no setor produtivo coureiro calçadista. Artigo 4º. O poder público, representante do setor produtivo coureiro calçadista, integrantes de diversidade de pessoas da sociedade civil poderão participar da implementação das ações estabelecidas nessa lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Passamos à fase de discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1678, de 2023, primeiro turno. Cria o relatório anual socioeconômico da mulher no âmbito do Estado. Autora, a deputada Lude Falcão. Relator, deputado Zé Laviola. Em condições... Em condições, senhor presidente. Palavra, deputado Zé Laviola. De autoria da deputada Lude Falcão, o projeto de lei em exame pretende instituir o relatório anual socioeconômico da mulher no Estado de Minas Gerais. A medida proposta promove o princípio da publicidade, corolário do Estado Democrático de Direito, princípio constitucional norteador da conduta da administração pública e daqueles que a representam. Promove também o direito à informação, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A proposição está, portanto, em consonância com a ordem constitucional ao conferir densidade normativa ao direito à informação e ao princípio da publicidade. Ademais, seu conteúdo insere-se no contexto contemporâneo de promoção da igualdade de gênero. Todavia, é preciso ressaltar que tramitou nesta Casa projeto de lei de conteúdo semelhante, o PL número 689 de 2015, transformado em norma jurídica, a Lei número 23.551, de 3 de janeiro de 2020, que dispõe sobre banco de dados relativos à condição da mulher no Estado. Além disso, a Lei Federal número 12.227, de 12 de abril de 2010, cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. Portanto, em razão do princípio da simetria e ao constatarmos que não há, em âmbito estadual, um relatório que contemple todo o território de Minas Gerais, vislumbramos uma possibilidade de apresentação de substitutivo para alterar a Lei número 23.551 de 2020, com o intuito de prever que o banco de dados mencionado na lei seja identificado como Relatório Anual Socioeconômico da Mulher em Minas Gerais. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1678 de 2023, na forma do substitutivo número 1. Muito obrigado, deputado Zé Laviola. Em discussão, parecer. Vai discutir, presidente. Com a palavra, a deputada Bia Cerqueira. Peço vistas. É regimental, estão concedidas vistas à deputada Bia Cerqueira. Projeto de lei número 2617 de 2024, primeiro turno. Autores do Poder Executivo doar ao município de patrocínio imóvel que especifica. Autora, deputada Maria Clara. Relator, deputado Dorgal Andrada. Você pulou esse aqui, eu acho. Esse já foi o 7. Não, esse. Melhor voltar nele? Eu volto nele agora. Faz o seu e depois volta. Esse trem de inversão da ordem atrapalha tudo. Vamos fazer primeiro o projeto de lei número 1876 de 2023, primeiro turno, que é autor do Poder Executivo doar ao município de Diamantina o imóvel que especifica. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Zé Laviola. Em condições, deputado? Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Governo e ao autor. Em votação, o requerimento apresentado. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei número 2617 de 2024, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo doar ao município de patrocínio imóvel que especifica. Autora, a deputada Maria Clara. Relator, deputado Dorgal Andrada.
Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2617, de 24. Relatório. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de patrocínio o imóvel que especifica. Publicada no Diário Legislativo de 12/7/24, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública para parecer. Cabe a essa comissão preliminarmente apreciar os aspectos jurídico, constitucional, legal da proposição nos termos do artigo 138 e do artigo 102, inciso 3, a linha A do Regimento Interno. Na reunião de 3/12/24, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pleiteada. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. Fundamentação. Trata o projeto de lei número 2617, de 2024, de autoria do Poder Executivo, a doar ao município de patrocínio imóvel com área de 2.100 metros quadrados, situados no lugar denominado São Sebastião dos Folhados, naquele município, registrado sobre o número 2.212, as folha 7 do livro 3C, no cartório de registro de imóveis da comarca de patrocínio. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. E o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se exaurido o prazo de 5 anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. Em sua justificação, a autora argumenta que a doação pretendida propiciará ao município melhor planejamento dos serviços públicos de saúde que atendem a população da região. As regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos de administração pública para bens imóveis. O inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade leilão dispensada da última no caso de doação. Em acréscimo, essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público. Cabe observar que o prefeito de patrocínio, por meio do ofício número 41 de 24, manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão, no qual pretende instalar uma unidade básica de saúde. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 268 de 24 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel, uma vez que ele já está na posse da municipalidade para a prestação de serviços de saúde do Estado, não tem outros projetos para sua utilização. Nesse termo, não há óbice de tramitação da matéria, porém, apresentamos, ao final desse parecer, a emenda número 1, com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Conclusão: em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2617/24, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Desse ao caput do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de patrocínio imóvel com área de 2.100 metros quadrados, situado no lugar denominado São Sebastião dos Folhados, naquele município registrado sob o número de 2.212, a folha 7 do livro 3C, no cartório de registro de imóveis da comarca de patrocínio. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. A palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, presidente. Eu quero compartilhar com os colegas que o que eu estou fazendo aqui é uma postura de bloco. Não é uma postura pessoal. Porque eu sei como é importante quando os projetos que a gente constrói, eles tramitam e avançam. Então, é importante os projetos dos colegas deputados avançarem, passarem pelas comissões de mérito, chegarem ao plenário. Mas é impossível ver a Comissão de Constituição e Justiça ser mandada pelo governo do Estado e ficar inerte. Pautas ambientais e pautas de direito dos servidores não saem daqui. Por mais que o deputado, presidente da comissão, se esforce e pauta quando a gente pede, o governo opera.
e pautas de defesa dos direitos de servidores públicos e pautas de proteção ambiental não saem da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu quero compartilhar com os colegas que os meus pedidos de vistas e explicar à sociedade que está acompanhando não dizem respeito ao conteúdo do projeto. Dizem respeito a uma posição política, enquanto bloco parlamentar dessa casa, de não aceitar que o governo tenha a ingerência que está tendo na Comissão de Constituição e Justiça. Porque toda vez que a gente consegue pautar projetos de proteção ambiental e projetos de defesa de interesse de servidor público, o governo opera para que o projeto não ande. Então, os meus pedidos de vista, eu sei que o presidente da CEMIG está sentindo muita falta minha, né, porque está tendo uma audiência nesse momento. Ele vai continuar sentindo falta minha, vou ficar aqui até o final. Eu quero compartilhar com os colegas que eles não precisam nem ler o relatório, porque eu vou pedir vista de todos os projetos até o final. E semana que vem, os que eu tiver pedido vistas, eu vou apresentar requerimentos de retirada de pauta, de votação nominal, de votação da votação nominal, de encaminhamento de votação. Eu vou apresentar todos os requerimentos. Porque o que nós, enquanto Bloco Democracia e Luta, estamos fazendo aqui é preservar a autonomia da mais importante comissão dessa casa. Porque os projetos começam aqui. Se a gente não consegue avançar com os projetos, para que a gente lute pelo conteúdo deles nas próximas comissões, que sentido tem uma comissão com a importância que tem essa comissão? Então, eu quero compartilhar, presidente, que meu comportamento é um comportamento de bloco. Não é pessoal, não é individual, porque eu sei da importância da votação dos projetos de cada um dos colegas. Eu fico muito feliz quando projetos de minha autoria avançam, porque cada um de nós precisa, né, gente? Produção legislativa é importante para todo mundo. Só que, se semana que vem, o presidente Dorgal, que tem atendido os nossos pedidos, né, a quem eu agradeço, pautar projeto de interesse de servidor ou projeto de pauta ambiental, o governo Zema vai operar de novo e vai impedir que avance. E eu acho uma vergonha a comissão, da importância que é a Comissão de Constituição e Justiça, o governo Zema ter a ingerência que tem, que a gente não consegue disputar conteúdo de projeto aqui na casa. Então, eu vou pedir vista de todos os projetos. Então, se os colegas quiserem reduzir o tempo da leitura, eu, inclusive, deixo a sugestão, porque eu vou pedir vistas de todos os projetos. E, conforme for, vou pedir vista de todos os projetos na Comissão de Administração Pública. Porque a gente precisa guardar o direito das comissões atuarem. Tem projeto de defesa de pauta ambiental aqui que está 3, 4, 5 anos. Daqui a pouco nem tem mais território para defender, já destruíram tudo. Enquanto o projeto não consegue sair da Comissão de Constituição e Justiça. Ano passado, uma comunidade sofreu com a instabilidade de pilha de rejeitos. O projeto para trazer regras mínimas sobre esse tipo de rejeito está na Comissão de Constituição e Justiça e não avança. Não avança porque o governo opera. O governo pediu diligência, porque essa coisa de usar a diligência como mecanismo para impedir que o projeto avance. Fez diligência. Você quer saber a opinião da Secretaria de Meio Ambiente? Você vai para a Comissão de Meio Ambiente discutir a posição da Secretaria de Meio Ambiente, não na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu quero explicar para as pessoas a dinâmica, né? Que eu estou tomando comportamento como bloco parlamentar, ao qual eu faço parte, porque, senão, nada avança. Só avança aqui retirada de direito de servidor. Porque pauta que protege direito de servidor, que avança direito de servidor, o governo não deixa avançar. E aí não abre mediação, não abre diálogo. Foi extremamente desrespeitoso o que foi feito comigo aqui. E foi naturalizado. Foi naturalizado. Quem tem projeto de lei na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sabe que eu converso. Tiago tem projeto lá, que vai estar pautado semana que vem. Deputada Maria Clara Marra tem projeto lá, que vai estar pautado semana que vem. Ou seja, a gente precisa fazer com que o parlamento cumpra a sua função. E vamos dialogar. No que tem convergência, tem. No que não tem, não tem. Eu chego antes, eu peço para conversar, vejo o que é possível. Aí não conversa. Esse não é a não conversa não é o lugar do parlamento. O deputado Tiago ainda tentou mediar aqui com representantes do governo para ver o que era possível avançar.
A gente não consegue. E aí vocês colocam o governo numa situação confortável, porque ele não precisa conversar. Se tem quem cumpra a função de nunca deixar que projetos saiam da Comissão de Constituição e Justiça. Então, presidente, eu estou compartilhando, porque se os colegas quiserem deixar de fazer a leitura, né, do parecer, considerando que eu vou pedir vista de todos os projetos. E, na semana que vem, vou apresentar requerimento em relação a todos os projetos, até que a gente consiga chegar numa convergência mínima de tramitação dos projetos. Não pode, gente, para eu ter um projeto que seja pautado e votado na Comissão de Constituição e Justiça, ser resultado de uma grande negociação. O dia a dia do parlamento não pode ser isso. Né? Nós temos os projetos que são macros, daqui a pouco vão chegar os projetos de lei do governo, não sei o que ele está pensando sobre a questão do Propag, tem reajuste salarial que o governo tem que enviar a casa, até agora está em silêncio. Ou seja, nesses debates macro, aí a gente gasta a nossa energia, mas na vida cotidiana do parlamento, a gente tem projetos aqui parados há 4, 5, 6 anos, que não consegue avançar porque o governo opera para não avançar. Pode destruir território, porque pauta ambiental a gente não consegue avançar aqui, e direito de servidor a gente também não consegue avançar aqui. Então, a gente precisa achar um ponto de convergência para que a gente consiga fluir. Né? E aí eu estou compartilhando com os colegas a postura política do bloco Democracia e Luta em relação ao que está acontecendo reiteradas vezes aqui na comissão. Projeto de defesa de interesse de servidor. Beatriz, isso não pode. Isso o governo não aceita. Vamos mediar nisso aqui? Você abre mão disso? É possível ficar dessa forma? Mas não conversa, gente. Não conversa. A não conversa não pode ter espaço no parlamento. Então, presidente, eu estou compartilhando, vou pedir vistas do parecer de Vossa Excelência, e acho que a gente precisa proteger a grande comissão, talvez a mais importante comissão da Casa, para que ela não fique refém dos interesses do governo. Na hora que o próximo que morrer, porque vai ter mais problemas com pilha de rejeito, a culpa vai ficar da Assembleia. Porque a Assembleia tinha projeto de lei que podia proteger as pessoas, mas o governo não deixa avançar. Não adianta a gente falar que educação é importante, todo mundo visita escola, todo mundo pede apoio de diretor de escola, mas não deixa que um projeto sobre quando o diretor de escola aposenta, a gente não está nem perguntando para o governo, qual que é o impacto? Governo, o que é possível mediar? Eu falei com vocês que o secretário de Educação estava enganando vocês, quando ficava reunindo, dizendo, estamos a favor, agora está dizendo, vamos propor algo. Propor algo que não passe pelo parlamento é ilusório e provisório, para impedir que vocês tenham um mínimo de dignidade na hora da aposentadoria, para impedir que o que vocês recebem ao longo de uma vida inteira seja reconhecido no momento que você precisa, que é o momento que você aposenta. Né? E pautas ambientais. Né? Eu saio dessa Comissão de Constituição e Justiça hoje com vergonha da Chapada do Lagoão não ter passado a constitucionalidade do projeto, correndo o risco de ter lá na região, porque lá o poder econômico atua, opera bem, podendo ter diminuído a área de proteção. E eu quero aproveitar, que eu vou terminar minha fala, presidente, compartilhar com os diretores de escola que estão aqui, que eu pedi perda de prazo do projeto de lei 1292 nessa comissão. Vou explicar. A comissão tem 20 dias para dar parecer. Via de regra, ninguém cobra esses 20 dias, porque aqui é muito projeto, é muita coisa que acontece. Esse projeto está há 6 anos na comissão. Há 6 anos nessa comissão. E a gente não consegue avançar. E, pelo ritmo aqui, se o governo continuar operando e mandando nas pautas de servidor público, nós não vamos conseguir avançar, apesar do nosso esforço, apesar do esforço do presidente da comissão, que pauta o projeto, para que a gente tente fazer com que ele seja votado. Então, o que acontece? Estou pedindo perda de prazo, que é quando a gente pede à mesa da Assembleia, olha, a comissão perdeu o prazo para analisar esse projeto, nós queremos que vá para a próxima comissão. Eu acho isso péssimo,
Porque é muito ruim um projeto avançar sem ter um parecer sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade, porque esse é o mínimo que se espera da Casa Legislativa. Mas, se o governo continuar mandando na pauta de servidor público aqui nessa comissão, nós não vamos conseguir tirar esse projeto nunca aqui da casa. Então, estou pedindo perda de prazo, para que ele vá para a próxima comissão e a gente siga a tramitação do projeto na próxima comissão. Estou pedindo perda de prazo no projeto sobre o Monumento Natural da Serra dos Pires. Daqui a pouco não tem serra. Para concluir, deputado. Estou concluindo, presidente. Não vai ter serra para ser protegida. Estou pedindo perda de prazo. Porque, quando o projeto de lei de proteção ambiental é pautado aqui, o governo opera, impede que ele seja votado. Eu não escuto nenhum argumento. Por que o governo não quer proteger a Serra dos Pires? Não quer deixar que crie o monumento? Por que o governo não quer que crie a gratificação, que incorpore, não está criando nada, que incorpore a gratificação já existente para a aposentadoria? A gente não escuta nenhum argumento, né? E é desrespeitoso. Ignora a existência da gente, ignora o trabalho da gente. A gente pode ignorar o trabalho do colega, não. Cada um aqui tem a sua importância e a sua legitimidade, porque foi eleito com voto para estar aqui. Então, presidente, estou compartilhando que todos os projetos eu vou pedir vistas. Esse, inclusive, que Vossa Excelência apresentou, estou pedindo vistas. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Presidente, e todos os deputados aqui presentes... Deputado, só um minuto. A vista é regimental, então a vista fica concedida e não há mais o que se discutir acerca do projeto nessa reunião. Só para eu... Se quiser fazer uma questão de ordem... Questão de ordem, pode. Questão de ordem, deputado Lucas Lasmar. Questão de ordem, presidente. Só para deixar aqui registrado também a minha opinião sobre o que tenho percebido, as movimentações aqui, sobre vistas em projetos que não alteram em nada a vida do governo estadual. Percebe-se que a ordem que está chegando aqui é para pedir vista, obstruir projetos de tais deputados, que estão, na maioria, vinculados ao Bloco Democracia e Luta. Então, eu acredito que tem que se ter uma conversa e um alinhamento para que essa comissão seja mais eficiente e produtiva. Atualmente, eu tenho em torno de quase 240 projetos para dar relatoria. Se toda vez que tiver o nome de um deputado pedir vista de forma sem critério, nós vamos ficar aqui apenas jogando conversa ao vento. E nós temos que fazer com que essa comissão seja uma das grandes irrigadoras de projetos para as comissões de mérito. Aqui está discutindo até mérito, perguntando se o Estado concorda ou não com o projeto. Então, eu acredito que nós estamos num caminho diferente e difícil de poder entregar um trabalho legislativo eficiente para a sociedade. Nós temos que apresentar quantos projetos cada deputado apresentou, quantos projetos de relatoria cada deputado fez em cada comissão, quantos projetos cada deputado conseguiu aprovar em plenário, para mostrar à sociedade que valeu a pena o nosso trabalho legislativo. Porque deputado não é só emenda parlamentar. É trabalho legislativo, é luta de pauta para que a política chegue na ponta, igual a Beatriz Cerqueira disse muito bem. Então, eu acho muito legítimo, Beatriz, você pedir perda de prazo do projeto, que eu sou relator em defesa dos diretores e secretários e superintendentes de Estado de Educação do nosso Estado, porque é isso aqui que vocês estão vendo, os diretores que estão chegando aqui, se não tiver acordo, não adianta pautar. Por isso que o projeto ficou 2 anos na minha relatoria e não avançou, porque se não tiver acordo e uma sinalização do governo, infelizmente, não existe. E, às vezes, vocês escutam em reuniões que o governo é favorável ao projeto, que quer aprovar, mas, na verdade, não quer. Então, aqui chega a verdade. Então, a gente precisa realmente discutir e levar esse assunto para o Colégio de Líderes e ao presidente da Assembleia, para a gente poder avançar e mostrar que essa Assembleia aqui é eficiente na entrega de projetos de leis e políticas públicas para chegar no cidadão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Bruno, só antes do senhor utilizar a palavra, deputado Bruno, as questões pela ordem, foi mencionado para essa presidência na primeira reunião, que pela ordem vai ser decidido pela presidência e nem sempre será concedido. Então, no caso, seria talvez uma questão de ordem. E uma questão de ordem, pelo regimento, tem que ser citado um artigo e informado, o tema a ser discutido de acordo com o que essa comissão analisa. Então, vou conceder a questão de ordem, mas só para a gente deixar claro que, a partir de agora, que as questões de ordem
serão analisadas de acordo com o artigo citado e será restrito àquela discussão. Obrigado, a palavra, deputado Bruno Engler. presidente. Agradeço a deferência. Eu vou ser muito breve no meu pronunciamento. Eu só queria, respeitosamente, discordar do colega Lucas quando ele diz que há um viés ou deputados que estão marcados, principalmente deputados do bloco Democracia e Luta. Eu entendo que cada deputado tem a sua legitimidade, o que a deputada Beatriz está fazendo aqui é legítimo, é uma ferramenta regimental, mas na última reunião mesmo, o deputado Zé Laviola pediu vista de um projeto meu, que sou do PL, que foi a questão dos pedágios, porque o governo pediu que ele fizesse, porque é um projeto que o governo não quer que avance. Como volta e meia, eu peço vista de projetos independente do autor, porque eu entendo que não são favoráveis, como não tenho dificuldade também de votar favorável ou mesmo relatar projetos. Hoje relatei o projeto do Betão, um bom projeto, e relatei favoravelmente. Então, eu entendo e respeito a conduta da deputada Beatriz, do deputado Lucas, mas não, querendo aqui também ser justo, não acho que há um viés ali voltado à perseguição a deputados ou a um certo bloco, e sim, a gente tem deputados aqui do governo que fazem esse papel de cumprir orientações do governo, muitas vezes com pedido de vista que, ora, desagradam membros do Bloco Democracia e Luta, ora, desagradam membros, como, por exemplo, foi o meu caso, que sou do PL na última reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Eu vou sugerir a suspensão desta reunião e explico o motivo. Eu acho, deputada Bia e demais pares, que seria interessante a gente tentar fazer uma conversa que não seja nas formalidades da reunião, para que a gente talvez chegue a um consenso e que a gente consiga organizar melhor essa questão para o futuro da comissão, para que a gente consiga fluir melhor com o trabalho. Então, essa presidência suspende esta reunião por tempo indeterminado.